tudo bom com vocês? Uma alegria estar aqui. Eu vou começar uma série de vídeos agora para conversar com vocês um pouquinho sobre algumas perguntas, algumas questões que sempre surgem, tanto em momentos de live, quanto em aula presencial ou em aula online. São questões, são perguntas que têm dúvidas, quero compartilhar experiências mesmo, histórias, né? E aí, eu dei o nome desse tempo, essa série de vídeos, de Do Alinhavo ao Ponto Invisível. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo o Ponto Invisível, prezo por ele, tento usá-lo todas as vezes que eu faço meu trabalho. Então, eu coloquei esse nome para poder, assim, explicar que vou tratar um assunto do mais simples até onde a gente consegue, né? Onde a gente consegue passar um pouco de experiência e de entendimento e conhecimento para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine Red, sou da Ateliê Artes no Reino, trabalho com patchwork, com costura criativa, né? E amo bonecas e tenho sempre tentado introduzi-las no nosso trabalho. A gente vai falar hoje sobre um assunto bem diferente, mas que todo mundo sente. A gente vai falar sobre tédio. E eu dei o nome dessa conversa de hoje de tédio. Costura criativa não tem essa técnica. Normalmente, quando alguém quer começar uma aula de costura criativa ou qualquer artesanato que seja, né? Uma das reclamações, uma das falas, dos questionamentos da pessoa é que ela tá num período com tédio, eu tô parada, eu fico ali sem produzir nada. Às vezes a pessoa tá numa situação que parou de trabalhar, ou que os filhos casaram, como é meu caso hoje, tô aqui em casa só com meu esposo, não tem tédio contínuo, né? Não tem. Mas a maioria das reclamações, das observações vem assim, né? Da pessoa que tá numa situação e estagnou. E tem aquele sentimento de tédio. E aí, a pessoa adota aquilo como uma vida. Eu sou uma pessoa entediada. Não existe uma pessoa entediada. Existe uma pessoa no momento de tédio. Tédio são momentos na nossa vida, né? São momentos que a gente passa por N questões e a gente fica no tédio. E aí a pessoa vai para um artesanato, vai para a costura criativa. Eu tô remetendo mais à costura criativa porque é o nosso mundo aqui, né? Como professora, eu dei aula presencial aqui uns 13, quase para 14 anos, e tinha muito disso. Eu tinha muitas diretoras de escola que, no caso, elas tinham acabado de se aposentar e precisavam ter um momento de pensar em outras coisas, né, outras atividades. Só que mesmo na nossa profissão, mesmo no nosso trabalho, né, para quem adota como trabalho, para quem adota como hobby, chega uma determinada hora que você tem um tédio. Por quê? Porque o tédio é um estado psicológico, é um estado assim de você se sentir enfadada, você se sentir com desgosto. Então você pode sentir tédio em várias situações. Você pode sentir tédio durante um trabalho, por exemplo, quem trabalha com produção e aí tá fazendo 50 peças do mesmo produto. Chega uma hora ela fica entediada por estar fazendo um movimento repetitivo. Você sabia que o tédio, ele é uma estratégia do nosso cérebro pra gente olhar para coisas diferentes? Para falar assim, para e foca numa outra coisinha. Isso é uma coisa orgânica. O cérebro dá esse estalo. Então, o que eu, né, digo para você? Normal, gente. Normal sentir o tédio, o difícil e o anormal é você permanecer muito tempo nele. Então, você tem que buscar aquilo que você goste de fazer, que pode ser dentro do teu trabalho, né? Uma outra atividade, um outro projeto, uma outra cor de tecido, uma outra cor de linha, enfim, outras coisas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tédio. O que é tédio, né? O tédio é um estado psicológico, físico,
de enfado, de desgosto, de enjoar assim com uma certa atividade, né? Eu dou aula há bastante tempo, dei aula presencial por uns 14 anos. E a maioria das pessoas que começam a fazer as aulas, que vêm procurar fazer as aulas de costura criativa, de patchwork que seja, de qualquer artesanato, porque a gente sabe que o artesanato, ele tem a tendência, né, de uma terapia. Então as pessoas, elas vêm procurar por quê? Muitas delas, porque elas estão passando por um período de tédio. Algumas que saíram do tédio para depressão, né? Porque não colocaram uma atividade para sair desse tédio. E outras que tiveram um estalo e falaram, opa, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu vou procurar um artesanato, uma arte. Às vezes a pessoa está se aposentando e aí começa a ter a oportunidade de ter uma atividade, né? Então elas vêm procurar. Mas você acredita que mesmo depois, quando vem aqui, quando a gente está costurando, quando a gente está brincando, existe uma grande possibilidade da gente ter tédio? Pois é, eu demorei para acostumar com isso, mas tem, né? Porque no nosso dia a dia, você sente tédio por várias coisas. Tédio não é uma situação prolongada, não deve ser, né? Assim, por exemplo, eu sou entediada. Não é estado de ser, é um estado de estar. Você pode estar entediada com algumas situações, certo? Com algumas coisas. Na costura, por exemplo, você pode ficar entediada quando você está num projeto que demora mais tempo do que você gostaria. Tem as pessoas que são ansiosas e aí quando o projeto demora mais tempo, fala, nossa, não aguento mais olhar para a cara desse projeto, eu tô com tédio dele. Quando você está fazendo uma linha de produção, que aí você faz 50, 20, 50 encomendas, né, da mesma cor, com o mesmo tecido, aquilo te dá um tédio. Aí, o que acontece para sair do tédio? Você tem que deixar um pouquinho de lado aquilo, se você pode, né, se você tem essa oportunidade, e desviar o teu foco para outra coisa, por um período, né? O tédio, ele é um aviso do nosso cérebro de que a gente precisa andar um passo a mais. Ele é um alerta e ele é bom, ele não é ruim. Você não pode permanecer num processo de tédio, num período e num posicionamento, acatar isso. Mas ele é bom. No tédio nascem muitas ideias boas, porque você vai para outras coisas. Então, por exemplo, você pode sair de uma situação de tédio quando você está trabalhando, quando você, até no seu hobby mesmo, né? Mudando de hobby, mudando de atividade. Mas existe a possibilidade de você entrar com tédio na outra atividade, porque é uma coisa normal, né? E aí o cérebro te avisa, ó, volta lá agora. Por exemplo, você pode falar assim, eu tô num momento de tédio, eu não vou mais fazer isso aqui, eu vou assistir uma série. Aí você fica lá naquela série, alguns dias, semanas assistindo. Daqui a pouco você tá entediada de ver série, entediada lá do Netflix, do Prime, enfim, entediada. Então você volta para aquilo que você estava fazendo e você já vê com os outros olhos. Outros olhos você vê aquela questão. Então, no nosso meio, dá para ficar entediada assim. A gente fica assim, é fato, e não tem nada de anormal. Isso que eu queria explicar para vocês. Dá para vencer, dá para virar o jogo, dá para transformar um período de tédio em algo bom pra gente. Eu vou mostrar pra vocês, vou contar as histórias, algumas coisas que eu faço, alguma coisa que eu descobri que me tira do tédio, e acredite se quiser, tem criatividade dentro dessa escapada aí do tédio, tá bom? Vamos entender e viver um período de tédio com um olhar diferente, um olhar de progresso, sabendo que a nossa cabeça tem algo muito melhor do que a gente ficar parada, focada com aquilo que não está trazendo alegria, porque a gente, com o trabalho da gente, a gente coloca alegria, muda o trabalho, e você trabalhar com algo preso não é bom. Por que eu estou falando isso? Porque me perguntam, será que eu estou doente? Não, o tédio não é doença, então não tem como prever sintomas. A pessoa às vezes fala assim, olha, a aluna fala, eu tô sentindo isso, acho que eu tô com... Será que é doença? Será que é físico? Não.
Não é uma coisa que você precise tomar medicamento, nada. Tédio é só o cérebro te falando que você está cansada de uma determinada atividade e te posicionando para buscar outra, né? Então, não fica preocupada, não se martiriza com a questão de você estar entediada com um determinado trabalho, um determinado projeto. Busca outro, vai para outro. Não, eu não estou falando para você abandonar e não voltar, porque às vezes a gente tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa, né? Quem nunca deixou aqueles montes de trabalho ali porque ficou entediado? Mas você tem que vencer. Então vai lá, busca uma outra atividade, mas vence. E tem uma coisa que é bom de a gente prestar atenção. Às vezes a gente acha que a gente está entediada, que a gente está até estressada, que a gente está deprimida. E na verdade, a gente só está cansada. Tempo de descanso é preciso, né? Tempo de descanso é necessário, porque isso aqui, ó, é uma maquininha. Então você vai ficando debilitada psicologicamente, né? Às vezes você pode ter muito tédio e ser sim uma doença, mas o tédio ser, como que eu vou explicar? Uma consequência de uma coisa que está ruim no teu organismo. Por exemplo, quem me conhece, né, já lá atrás, quem não me conhece, vai lá no meu Instagram, mas nem precisa se prender muito nisso. Eu vivi obesidade, né, e fiz uma cirurgia bariátrica. Quando eu estava obesa, eu tinha muitos processos de cansaço. Por quê? Por conta do sobrepeso, né? Então tem aquele desânimo da obesidade, porque o esqueleto da gente, normalmente ele tem um padrão de peso, de todo mundo igual, né? Vamos supor assim, salvo uma média ali, que ele cansa porque ele tá carregando muito sobrepeso. Então você fica debilitada, certo? Então tinha momentos de cansaço, momentos que eu confundia o cansaço com um tédio, até às vezes com uma depressão, mas era um cansaço físico. Eu fiz a bariátrica e a bariátrica ela traz pra gente um benefício muito grande, é uma mudança de vida muito grande. Mas você tem que prestar atenção com as vitaminas que você toma, proteínas, né, assim, a alimentação mesmo. E aí, às vezes, você descuida e o corpo reage. Mas aí, te vê o desânimo, o mesmo sentimento de tédio, porque você não consegue muito olhar para as coisas com alegria e fazer, mas é cansaço, é físico, e aí você confunde. Então, nessa experiência, nesse fato de você ter uma falta de vitamina ou uma obesidade que dá, no meu caso, né, tô trazendo para mim. Aí, nesse caso, o cansaço pode trazer um estado de tédio, um estado de não querer fazer nada, certo? Aí você busca, você demora mais. Mas ele em si, o tédio em si, ele não é uma doença, ele não tem a ver com físico e nem com psiquiátrico, né? Ele tem a ver com o nosso cérebro falando, ó, vamos mudar daqui e fazer outra coisa. E é bom, volto a dizer, você sair do tédio, você procurar, é bom. E eu vou falar pra você aqui como que eu faço nos meus momentos de tédio, né? Nos momentos que eu não quero mais fazer determinada coisa, eu preciso de um estalo de criatividade, porque o tédio leva a gente a não ter a criatividade, e a criatividade a gente desenvolve. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu saio dessa trava que o tédio me leva. Gente do céu. Outro dia eu tava no meio de um trabalho aqui. Meu cérebro começou a me estimular. Falar, olha, ele não estava satisfeito com o que eu estava fazendo. Ele estava me rejeitando. Ele não estava satisfeito com aquele movimento repetitivo, aquele trabalho que não estava agregando para mim naquele momento a alegria que o cérebro precisa ter. Então ele me estimulou a buscar outra coisa para me tirar daquela situação.
E eu vou falar pra vocês uma coisa que eu amo fazer. Eu gosto de fazer na minha casa, eu gosto de fazer aqui. Meu marido fala que eu invento as mudanças para poder mexer nas caixas, para mexer nas coisas. Eu gosto de organizar o ateliê. Eu gosto de organizar minha casa. Eu gosto de arrumar guarda-roupa, eu gosto de arrumar armário, eu gosto dessas coisas. Se você me falar para eu lavar um banheiro, para eu limpar a casa, eu faço, mas não é uma coisa que me dê prazer. Mas eu gosto de arrumar um armário, eu gosto de arrumar uma gaveta, eu gosto de arrumar o guarda-roupa separando por cores, eu gosto de arrumar as coisas aqui. Então, o que eu resolvi fazer, né? Eu entendi que a parte da organização, ela me tira do tédio. Então, quando eu entro nesse processo de estar entediada, de estar fazendo um trabalho e aquilo está me cansando, aquilo não está levando para o trabalho o amor que a gente tem, porque a gente tem por ele, eu tento passar por uma parte de organização. Eu pego uma caixa que tá perdida ali, que tá esquecida, que eu não consegui, sabe aquela caixa, aquela sacola, aquela coisa que a gente vai jogando as coisas que tá sobrando? Então, aí eu vou contar pra vocês uma história. Eu tava aqui nesse processo, né, de fazer uma peça, uma necessaire, uma bolsa bem elaborada, e aí eu tava entrando nesse processo do tédio. E eu fui pegar um zíper. Quando eu peguei minha caixa de zíper, ela tava uma bagunça, gente, tava tudo misturado, sabe assim, quando você já não tem mais, não sabe mais o que tem ali dentro, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou arrumar essa caixa de zíper. Peguei, sentei numa poltrona que eu tenho aqui, na frente da minha TV ali, peguei a caixa de zíper, comecei a separar tudo por cor, por tamanho, aí fui pegando, colocando elástico, separando os molhos de zíperes, todo ali, fui colocando assim no chão, na poltrona, fui colocando todas as cores, e aquilo foi conversando comigo. E aí o meu estalo, o meu gatilho de criatividade, ele já veio a partir de cor de zíper, a partir de olhar, falar assim, nossa, eu não lembrava que eu tinha essa cor, olha que cor linda. Aí imediatamente eu já fui lá no tecido para fazer o composê baseado no zíper. Eu já falei para vocês em algumas situações que o zíper, para mim, ele faz parte de agregar, de entrar como um detalhe. Então, raramente eu uso o zíper da mesma cor do trabalho. Eu sempre coloco ele como um detalhe mesmo, né? Eu falo para as meninas que o carinho tá no detalhe e eu uso o zíper como detalhe. E ali, quando eu mergulhei, eu saí, eu fui transportada do estado de tédio para um estado de criatividade, porque eu já comecei a pensar no que eu ia fazer com aquele zíper. Eu voltei lá, só que olha, presta atenção. Aí eu voltei lá para o meu trabalho, finalizei, não foi no mesmo dia, tá? Eu me dei o descanso, eu me dei o direito de pensar em outra coisa. Peguei o meu caderninho, já desenhei alguma coisinha ali que eu podia fazer com aquele zíper, porque eu tenho um caderno com os projetos que eu vou fazer. Desenhei e olha, no outro dia eu fui e finalizei a bolsa que eu estava fazendo e pude desenvolver um outro trabalho. Então, assim, virou uma chave. O que eu falo? Para mim, pode parecer loucura, porque a gente tem um monte de loucura no nosso meio. Mas para mim, a organização vira um hobby dentro do ateliê, né? Eu poderia ir lá assistir uma série, já fiz isso bastante tempo, gente, só que de verdade, agora eu já tô meio entediada das séries. Preciso dar um tempo nelas, né? Então, assim, não coloco mais aqui no notebook enquanto eu costuro, porque era uma coisa que eu fazia muito, agora eu tô meio entediada. Tô numa outra situação. Mas, enfim, a organização do meu espaço, ir ali dobrar os meus tecidinhos, no momento de tédio, você vai conversar com seus tecidos, você vai estar de frente com eles e vai te despertar uma outra situação, né? Então, aproveita, tenta descobrir o que te tira do tédio e desperta alguma criatividade em você, que pode ser uma série, pode ser olhando a série ali, vendo uma tendência, vendo uma roupa, uma combinação de roupa para fazer conforme a combinação dos tons de roupa, uma bolsa, uma necessaire, uma coisa para cozinha, pode ser, mas tenta conciliar o teu descanso e procurar nele um estalo da criatividade. Retalhos. Ó, quem não tem retalho, né? A gente tem um mundo de retalho. Retalho é uma maravilha para tirar a gente do tédio.
E aí o que que vem? Vem, óbvio, a vontade de não jogar aquele monte de dinheiro fora, porque retalho é dinheiro, né? Retalho é dinheiro em caixa. E vem a criatividade. Então você separa todos os retalhos no tom de rosa, todos os retalhos poás, enfim, você vai descobrir a forma de separar os seus retalhos. E nisso você vai já imaginando o que você pode fazer com ele. E outra coisa, você vai tendo um momento totalmente nostálgico. Porque ali você vai lembrando, nossa, com esse retalhinho eu fiz tal coisa. É gostoso e tira você do tédio, né? Ó, vou mostrar pra vocês. Essa necessaire aqui nasceu de momento de tédio, de arrumar um balde de retalho. Essa necessaire aqui, olha aqui, ó, separando o retalhinho cor-de-rosa, né? Cor-de-rosa, meus filhos falam que só eu falo cor-de-rosa, que tem que falar rosa, mas é cor-de-rosa. Já, como é que fala? Já fala a idade que a gente tem, porque antigamente que se falava assim. Ó, retalhinhos, então faixas, enfim. E aí hoje eu quero ensinar pra vocês, né? Vou falar que a gente não fez essa série de vídeos, essa conversarada toda para sair sem uma técnica. E eu vou ensinar para vocês uma técnica chamada Tile Patchwork, que é retalhos de azulejo. Tile é azulejo. Sabe aquelas paredes que tem um monte de azulejo diferente, um pedacinho, sobrinhas? Então a gente vai fazer isso com retalhos, tá? Vai fazer tipo de um mosaico. E aí não adianta você me falar assim, nossa, mas as técnicas que usam retalhos são muito elaboradas. Tem técnicas elaboradíssimas, maravilhosas. Tem o foundation, né, que é aquele que costura no papel, que é uma delícia. Quando você aprende, olha, é uma delícia. E não é demorado, não é difícil, é trabalhosa, mas não é difícil. Tem uma diferença, entre o que dá trabalho e o que é difícil, né? Não, é bem diferente, não dá para confundir. Mas a gente não vai fazer uma técnica tão elaborada assim. A gente vai fazer uma técnica muito fácil, que não adianta você falar pra mim. A gente vai usar ponto zigue-zague, ferro de passar e ponto zigue-zague. E retalhinhos, né? Então não adianta você me falar, mas eu não tenho ponto decorativo para emendar. Porque quando a gente trabalha com retalho, depois a gente passa o decorativo. Não, você vai usar o zigue-zague, tá? Então, sem desculpa. Fica aí. Vai lá esperando aí com toda alegria, porque você vai gostar, tá bom? Você sabia que a minha cunhada, tô lembrando aqui, a minha cunhada, ela tem uma chácara, né? Então, quando ela ia pra chácara, ela resolveu, nos momentos, acho que ela ficava sozinha, e como tudo na vida tem um momento que dá um tédio, ela foi cortando tecidinhos. Gente, tinha quadradinhos de tecido de 5x5, de 10x10, enfim. Ela fez uma colcha king. A coisa mais linda, retalho. Retalho é vida, retalho desperta a criatividade e tira qualquer um do tédio. Vamos aproveitar os retalhos para nosso gatilho de criatividade. E agora a gente vai começar a parte prática de uma aula super legal, de uma técnica chamada Tile Patchwork, que é uma emenda de azulejo. Ela copia do azulejo, né? Da ideia de imagina aquela parede linda toda de azulejo diferente. A gente vai fazer isso agora. A gente vai pegar, ó, retalhinhos e vai sair do tédio para a criatividade, usando os retalhos. Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar os retalhinhos. Pode ser que você tenha já retalhinhos cortados, né? Nessa técnica a gente vai usar sempre retalhos retos. É diferente daquela técnica do Crazy, se vocês conhecem. Essa não, essa a gente vai usar pedacinhos retos, né? Então, a gente tem que acertá-los. Tô com o meu cortador aqui. E eu posso já ter alguns pedacinhos já desse jeito. E aí, eu posso pegar já os retalhinhos que eu já tenho. No caso aqui, eu queria mostrar, ó. Tá vendo? Eu tenho um grande aqui, eu vou dividir um deles ao meio, aleatoriamente. E vou deixar o outro grande. Vou separando aqui. Aqui. Ó, faixas. Eu vou cortar alguns, mas depois, se for faltando, a gente vai pegando. Não vou sair picotando todos os meus retalhos, né? Só quero
alguns. Eu escolhi uma paleta, mas o que eu fiz aqui? Eu peguei retalhos pro tom de rosa, de vinho, né? Essa paleta. Mas o que eu fiz? Eu peguei retalho estampado, ó, esse retalhinho estampado, então eu juntei, ó, o vinho daqui, o verde que tá aqui, um meio marrom aqui na folhinha. Então, com base nessa estampa que eu escolhi os outros retalhos, porque eu quero um azulejo mais que converse, né? Mas não necessariamente precisa ser isso, tá? Isso foi uma questão de gosto. E assim a gente vai cortando os retalhinhos e preparando para o próximo passo, que a gente vai colar esses retalhos na manta acrílica. Segundo passinho, eu já separei os meus retalhinhos, cortei direitinho. Agora eu vou pegar aqui um pedaço de manta acrílica. Tô usando a manta acrílica R1, de um lado ela não tem cola e do outro lado ela tem cola. Eu vou precisar desse ladinho com cola, tá? Você poderia também colocar num tecido. Mas como eu já vou aproveitar para fazer uma nécessaire, fazer uma carteira, alguma coisa, então eu já vou colocar sobre a manta acrílica. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou posicionando os meus retalhinhos aqui, ó. Vou me deliciando aqui com eles. Não precisa de nada ordenado, a única coisa que eu preciso é que um passe um pouquinho sobre o outro, sobre o outro, tá? Isso daí é importante. Coloquei aqui. Aqui eu vou colocar esse, mas aí eu vou colocar aqui por baixo, ó, que é pra não ficar só uma coisa por cima. Eu quero esse degrauzinho aqui. Aí vamos ver aqui o que a gente consegue. A gente vai encaixar esse aqui. Aí eu vou colocar, olha, é bem aleatório. Não, muita bolinha aqui, né, gente? Vou pôr esse listrato. Vamos ver o que vai dar. Vou pôr ele por baixo aqui. Vocês vão entender por que eu quero um por cima, outro por baixo, assim. Daqui a pouquinho a gente vai entender tudo. Vou pôr um outro vinho aqui, ó. Ficar meio que nas duas pontas vinho. Vou pôr por baixo aqui. Tá vendo que não tem uma ordem, né? Você vai... Se você quiser fazer todos de um tamanho só, como se fosse azulejo, aquele padrão, tudo bem. Aqui eu tô fazendo como se fosse sobras mesmo, né? Tipo mosaico, mas parecendo azulejo. Ó como já tá parecendo. Alguém tá lembrando de parede da avó, aquela fundo de pia da avó que tá usando muito. Tem uns fiozinhos aqui de tecido. Eu vou dar uma cortadinha. Ó. E agora eu vou passar o ferro pra ele dar uma coladinha aqui. Se não fosse é só pra ele assentar, tá? Ele não cola muito, não. Se fosse no tecido e não fosse na manta, você ia colocar alfinetinhos. Na realidade, nós vamos colocar alfinetinho aqui também. Mas eu só tô fazendo isso pra ele dar uma sentadinha, tá? Eu já sou daquelas que já me apaixono. E eu já consigo ver isso aqui numa bolsa, numa nécessaire. Eu consigo. Ah, eu vou colocar aqui debaixo, ó, um TNT. É um TNT 120, que ele dá uma estrutura maior. Por que eu vou colocar? Porque vocês viram que a minha manta acrílica aqui, ela é R1, né? Então, ela não tem cola dos dois lados. E aí, como ela tem muito pelinho, o que vai acontecer? Esse pelinho vai enroscar lá na máquina e vai dificultar o meu trabalho.
Porque agora a gente vai passar um zigue-zague aqui, vai fazer um bordado cheio aqui, ó, como se fosse o rejunte do azulejo. Tá bom? Vocês vão ver que lindeza que isso vai ficar. Agora a gente vai pra máquina. E eu vou usar o que agora? Nós vamos usar um calcador que dê esse espaço pro ponto zigue-zague. Se você tiver esse de acrílico, é melhor ainda, te facilita muito a vida. A gente vai usar uma bobina que tem a mesma cor da linha ou alguma parecida com a linha que a gente vai usar. Eu vou usar o vinho aqui, ó, tá vendo que esse não é igual, mas é um tom abaixo. Por quê? É importante porque se a sua máquina não tiver muito regulada, quando ela puxar o fio, se ela puxar o fio da bobina, ela não fica destoando tanto, tá? Se você colocar uma branca, quando puxar, fica cheio de pontinho branco. E assim vai. Mas você conhece seu equipamento e sua máquina. Se você não tem esse problema, tudo bem, tudo tranquilinho. Vamos lá agora. Vou explicar para vocês o que a gente vai fazer aqui. A gente vai bordar aqui com ponto cheio. Como que se faz ponto cheio na nossa máquina doméstica? Ela sendo eletrônica ou não tem problema. Ela não precisa ser eletrônica. É o ponto zigue-zague, tá? Ponto zigue-zague da tua máquina. Você vai diminuir o tamanho do ponto, o tamanho do tamanho do ponto, do comprimento do ponto, desculpa, tamanho do comprimento do ponto. O que é o comprimento do ponto? Sabe a costura reta? Quando você aumenta o tamanho para fazer, eu vou fazer um franzido, então eu ponho lá no ponto 5, vou fazer um ponto pequenininho, ponho lá no ponto 1, 2, esse é o tamanho. Quem faz o tamanho do ponto é esse dentinho aqui. Ele puxa o nosso tecido e vai fazendo o tamanho do ponto. Então, eu vou descobrir o tamanho de zigue-zague que eu gosto. Eu aqui coloquei o meu no tamanho 5, que é o tamanho de quando liga e desliga a minha máquina, que é eletrônica, é o tamanho padrão do zigue-zague. E coloquei o comprimento do meu ponto reto em 0,4. O que vai acontecer? Vai aparecer que a máquina nem tá andando, mas ela tá andando. E ela vai fazer um ponto zigue-zague bem apertadinho. Eu não preciso puxar. O que eu vou fazer? Aqui no meu calcador tem a parte central, a marca do meio do calcador. Eu vou colocar essa marca do meio sobre a lateral do tecido aqui que tiver por cima. No caso, esse poazinho aqui, ele tá sobre o tecido de listra. Eu vou colocar aqui, ó, na lateral do poá, que é pro zigue-zague bater metade no poá e metade na listra certinho, tá? E eu vou começar. A minha máquina tem o arremate, mas não necessita colocar, ó. A máquina tá puxando, mas ela tá puxando bem devagar, tá? Porque o ponto tá no 0,4. Então, eu não vou puxar e nem vou empurrar. Eu só estou direcionando. Ó, aqui, toda vez que eu parar, eu paro com a agulha introduzida no trabalho. Aqui, ó, eu vou dar uma levantadinha enquanto eu ainda posso, porque não tá preso esse tecido. E eu vou passar com bordado até ultrapassar a parte que esse vai sobrepor, né? Ó, conferi ali, o meu ponto cheio ficou bom. Se eu não estiver satisfeita, eu posso passar novamente o ponto cheio. E aí, ele vai cobrir mais, tá? Mas eu acho que não é necessário. Vou passar aqui. Vou tirar o verdinho aqui de cima e vou começar. Vou só descer um pouquinho mais esse aqui, para ele encaixar mais. Ó. Vou alinhar aqui no meio, né? Aqui, ó, eu vou parar, gente, é muito importante quando você para com a agulha introduzida, porque aí você vira o teu trabalho sem tirar ele do lugar.
Agora eu vi que eu preciso andar um pouquinho, né, a minha agulha. E eis aqui, ó, a minha saída do tédio. Já consigo ver uma peça com esse trabalho. Olha isso, gente. Fica lindo. Aqui o bordado pode ser em branco, pode ser em rosa, pode ser todo colorido. Eu sei que você vai fazer, vai ficar lindo. Depois, se você fizer não, quando você fizer, posta e me marca lá pra gente compartilhar o trabalho de vocês. Uma técnica linda e bem gostosa, a tile patchwork. A única coisa, nós não podemos colocar alguma coisa redonda que ele tem que aparecer com um azulejo, tá bom? Então, certo são sempre ser formas quadradas, retangulares, que tenham linhas retas, tá certinho? Eu quero agradecer, encerrar esse vídeo, falando que eu espero que eu tenha feito do alinhavo ao ponto invisível, a perfeição do ponto invisível, né? Aquilo que a gente gosta de olhar. Eu espero que você tenha se sentido melhor e que tenha entendido que o tédio faz parte e que a gente pode se aproveitar dele para ter uma explosão de criatividade.